Olá, meus amados irmãos, também amigos, todos que estão conosco sempre nessas lives, que nos acompanham através do Facebook, dessa rede social. Nós agradecemos ao nosso Deus pela bondade, pela misericórdia de nos sustentar a cada dia, de poder nos abençoar com a sua palavra, com a sua igreja, com a comunhão que nós temos. E louvo a Deus também porque nós temos tido a oportunidade de transmitir a palavra de Deus por esses meios que não só alcanço a igreja local, mas também alcanço a igreja em todos os lugares possíveis. E também outras pessoas que são conhecidos nossos, que são parentes, que fazem parte também do nosso rol de amizade. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar novamente com os irmãos e aqui compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Sempre é um privilégio para mim poder estar com a igreja do Senhor e poder transmitir a palavra do Senhor e poder aqui compartilhar verdades eternas que podem mudar a nossa vida, que podem transformar as nossas famílias, podem nos dar tranquilidade até mesmo no meio da adversidade. Então, nosso bom dia, boa noite, melhor, aos nossos irmãos que nos acompanham. Alguns já estão conosco, né? O irmão José Hilton aqui dando o seu boa noite, a irmã Tássia, com a irmã Nazaré também, a irmã Zilda junto com o seu Manuel também dando o seu boa noite, a irmã Milene também já deu o seu boa noite aqui a todos os irmãos. Também temos o irmão José Hilton, falei já, né? Outros irmãos que fizeram seus comentários aqui e alguns irmãos que ainda estão chegando ou que estão entrando nessa live também. Nós agradecemos a Deus por sua vida, pedimos a Deus que continue a abençoar ricamente a cada um dos amados irmãos. Irmã Vânia dando boa noite, creio que mais irmãos vão entrar até completarmos pelo menos aí uns 20, que é mais ou menos o número que nós temos que estão conosco sempre nessas transmissões. Lembrando aos irmãos, compartilhe, que esteja também levando esta palavra a outras pessoas no seu grupo, entre os seus amigos, para que assim eles sejam abençoados com as verdades eternas do nosso Deus. A irmã Vânia também dando boa noite, irmã Vânia Batista, e creio sua família, irmão André, também com a sua família, e demais irmãos que acompanham pelo mesmo celular ou até mesmo pela sua Smart TV. Irmão Rafael também dando boa noite, e todos os amados que estão sempre acompanhando, principalmente aqueles que a gente não tem podido ver na igreja, né? Que estão impedidos de chegar até o templo devido à idade e, claro, a segurança que a família tem com esses amados irmãos. Para nós, fica aqui sempre o nosso carinho e o nosso desejo de estar com os irmãos aqui no templo o mais breve possível. Enquanto isso, a gente vai encontrando assim, na medida do possível, e está sempre à disposição dos irmãos naquilo que eles precisarem, seja a qualquer momento, qualquer hora, nós estamos sempre à disposição da Igreja do Senhor. Também boa noite aos nossos amados irmãos que acabaram de entrar, e continue assim, fortalecendo uns aos outros para servir e viver a palavra de Deus a cada dia. Hoje nós vamos começar um estudo na carta de Paulo aos Gálatas, ou às igrejas da Galácia. Tem como objetivo falar especificamente da salvação pela graça. É o que nós temos abordado sempre nas noites de domingo, falando sobre salvação, mostrando a graça e a misericórdia de nosso Deus. E aqui nós queremos também apresentar isso em todas as noites de domingo, enquanto nós estivermos juntos. Então, vá logo separando aí esse texto em Gálatas, pegando sua Bíblia, já deixa aberto aí no capítulo 1, e nós vamos
compartilhar com os irmãos esse texto. Mas algum irmão que entrou aí, eu não sei se... Deixa eu ver aqui, que deram o seu boa noite, ou que deram o seu comentário, o seu like. Todos os irmãos, a irmã Dora, né? Também acabou de entrar. Acho que a irmã Zilda já falei, sim, né? Seu Manuel. Também tem o Manuelzinho, né? Também Deus abençoe a família toda. Todos os irmãos, de uma forma geral, que participam conosco deste momento de comunhão. Nós vamos ouvir um louvor que tem a ver com o tema que nós vamos pregar e depois a gente volta então para a meditação da palavra de Deus. Primeiramente, ouvir o louvor Graça. Realmente é o que importa, o necessário para as nossas vidas. A graça do nosso Deus. Então vamos ouvir esse louvor e logo depois volto com a pregação. Realmente é um motivo de grande agradecimento ao nosso Deus por sua graça que nos alcançou, pela graça infinita, pela graça imerecida que nós temos recebido da parte do nosso Deus.
E eu quero agradecer ainda os irmãos que entraram no decorrer da música, o irmão Ayrton, também a irmã Cristiele. Temos sentido falta de mais irmãos. Não é esse o valor geralmente que a gente tem, o número de irmãos. Acho que está na hora da gente voltar à noite também, né? Por tempo. Não vai cada vez mais saindo. Não sei se a internet está ruim também, mas esperamos que não. Então, voltando a nossa atenção para a carta aos Gálatas, no capítulo 1, eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 5. Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Santo, novamente, Pai, estamos diante da Tua santa e bendita palavra e diante também da Tua igreja. Pedimos que o Senhor esteja dirigindo aquilo que devemos falar para a edificação do Teu povo, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, não só para o conhecimento da Tua vontade, Senhor, mas também para o recebimento e prática da mesma. Oramos especialmente por aqueles que ainda não conhecem a Tua graça, que carecem dessa graça, que possam ser transformados e alcançados por essa graça. Te pedimos, Pai, que nos dirija, nos dê sabedoria, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então, a carta aos Gálatas tem como objetivo principal falar da salvação exclusivamente pela graça. É isso que é o propósito de Paulo, de falar para as igrejas da Galácia sobre a salvação inteiramente pela graça. É bom entendermos o pano de fundo ou o contexto da carta, pois ela começa com a conversão de Paulo e que, ao ser escolhido lá na igreja de Antioquia para a obra do Senhor, ele sai da cidade de Antioquia, da Síria, passando por Pafos, depois ele vai para Antioquia da Pisídia e começa ali o seu ministério na Galácia. Isso aparece a partir do capítulo 13 de Atos. E Paulo é quem funda essas igrejas na Galácia na sua primeira viagem missionária. Ele é o fundador dessas igrejas da Galácia. Essa região aqui era uma região de um território romano, chamada de região frígio-gálata. Era composta por várias cidades, entre elas a cidade de Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Hoje é aquela região da Turquia. Então, em Antioquia da Pisídia, Paulo ele foi perseguido e expulso pelos judeus, aonde ele começa o seu ministério nessa região. Aí ele vai para Icônio, e lá em Icônio muitos creram e ouviram a palavra de Deus, mas também houve divisão naquela cidade, houve confusão naquela cidade. Paulo então vai para Listra, e lá Paulo ele cura um coxo de nascimento, e ele é tido ali por aqueles populares como o deus Mercúrio. E por ser uma cidade muito idólatra, lá Paulo é apedrejado e expulso daquela cidade. Então, ele agora vai para Derbe, e aí ele faz muitos discípulos do Senhor Jesus. E nesta região é que Paulo vai ser acusado pelos judeus que duvidaram de sua autoridade apostólica
e que duvidaram também do seu ensino. Então, Paulo escreve esta carta para afirmar a sua autoridade apostólica, relatando até como ele repreendeu, e a gente vê isso dentro da carta, o próprio apóstolo Pedro face a face, mostrando assim que também tinha a autoridade de Deus. Seu principal objetivo, claro, é combater a heresia legalista, que entendia que a salvação era por meio de obras da lei. Não bastava apenas aceitar a Jesus como seu Salvador. Eles não negavam o sacrifício de Cristo, mas acrescentavam a isso também a guarda da lei, ou a observância da lei. Ou eles acreditavam que a salvação também vinha por guardar a lei de Moisés, isso especificamente na circuncisão. Era necessário fazer essa circuncisão. O que Paulo chama de outro evangelho, ou de um evangelho não aceito. Estas pessoas da região frígio-gálata também queriam que os gentios ali, ou os judaizantes que ali estavam, convertidos ao cristianismo, melhor, os gentios que estavam naquela região, se praticasse, ou melhor, praticasse a circuncisão como uma marca no corpo. E aí, essa marca seria como a ideia de um sinal para identificar como um servo de Deus, que Paulo chama isso de molestação ou perturbação. E ele conclui dizendo que aquilo ele já trazia no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então não precisava de outro tipo de marcas que a lei assim o impusesse. Então o propósito que eu quero destacar com os irmãos dentro desta carta é mostrar a defesa apostólica da salvação pela graça em Cristo. Uma defesa de Paulo de que a salvação é pela graça somente, graça exclusiva, e não por observância de qualquer lei. Agora, será que Paulo não tinha autoridade para pregar a salvação somente pela graça? Poderia ser questionado, de fato, no seu chamado e em tudo o que ele fez? Eles tinham alguma razão para acusarem Paulo de ser alguém sem autoridade? É o que nós queremos observar aqui em 2 pontos. Primeiro, a autoridade de Paulo e aquilo que ele ensina sobre a suficiência da graça de Jesus. Então vamos começar exatamente com a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. É claro que a gente lembra que existiam várias acusações contra Paulo. Entre as acusações é que eles negavam que Paulo era apóstolo. De fato, eles não aceitavam o apostolado de Paulo. Diziam até que o evangelho de Paulo era incorreto, que não estava de acordo com a lei de Moisés. Também acusavam Paulo de ser rebelde por ter se levantado e desafiado as autoridades superiores no concílio de Jerusalém. Claro que ele está defendendo mais uma vez ali no capítulo 15 de Atos a salvação somente pela graça e tudo aquilo que ele tinha visto no seu ministério. É uma defesa clara quando ele fala diretamente em Atos, no capítulo 15, versículo 11, naquela defesa entre vários que ali estavam, o texto diz assim, Atos 15, 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Está falando dos judeus e dos gentios. E aqueles que discursavam, aqueles que defendiam, mostram que a salvação era só pela graça. Mas ali havia uma ação de rebeldia contra Paulo. Também diziam que ele tinha discutido com Pedro, querendo que os gentios se tornassem judeus para depois se tornarem cristãos. E claro, ele confrontou Pedro, porque isso era errado, era um evangelho distorcido, e ainda afirmaram
que Paulo espalhava uma pregação que não era de acordo com a lei de Moisés, ou que era preciso também pregar primeiro a circuncisão e depois a salvação, que aparece lá no capítulo 5, versículo 11 de Gálatas. Então, várias acusações contra Paulo. E aí vem a sua defesa. E é interessante que Paulo, ao iniciar essa carta, ele inicia completamente diferente das demais cartas. Todas as cartas que Paulo escreve, ele inicia com a grande saudação, com alegria, com regozijo por aquela igreja. E depois ele vai fazer as repreensões e as correções necessárias. Mas nessa, Paulo já começa mostrando não uma saudação, mas uma afirmação. Ele começa dizendo, Paulo, apóstolo. Mas esse Paulo, apóstolo, não é da parte de homens. Não é porque homens quiseram, ou não foi porque os apóstolos indicaram. Não é algo que foi da vontade própria de Paulo, mas ele foi nomeado, segundo o texto, por Cristo e por Deus Pai. Ele mostra a sua autoridade para aquela igreja e mostra que a autoridade que ele tinha não dependia da aceitação dos homens. Não dependia daqueles homens acreditarem ou não, porque ela tinha vindo direto de Deus, de Cristo. E ele apresenta aqui Jesus ressurreto, e creio que ele está citando, ou pelo menos fazendo menção, daquela manifestação de Cristo a ele na estrada que ia para Damasco. Quando Jesus lhe apareceu, quando Jesus lhe comissionou, quando Jesus lhe transformou. E Paulo então mostra que a sua autoridade não era para defender homens, e também não vinha dos homens, mas do Pai, de Deus. O que Paulo quer dizer aos irmãos ali em Gálatas é que ele não precisava de uma carta de recomendação para falar aos Gálatas, porque Deus é que lhe deu essa autoridade, e essa autoridade lhe seguia em tudo que ele fazia, no seu testemunho e também nos sofrimentos pela obra de Deus. Ele está apresentando a sua defesa. Paulo está confrontando de fato todas as acusações que levantaram contra ele naquela região entre as igrejas da Galácia. E ele apresenta aqui que, de fato, o seu chamado, o seu compromisso era com Deus, independente dos homens gostarem ou não, aceitarem ou não, concordarem ou não. Ele estava firme em servir a Deus. O que nós podemos aprender disso aqui? É que nós também podemos enfrentar algumas denúncias contra a nossa vida. Até mesmo contra a autoridade que Deus nos concede. A nossa autoridade pode ser questionada. Algumas pessoas podem levantar acusações até bem intencionadas, mas acusações falsas. Mas isso, ou melhor, por essas situações, nós não precisamos de reconhecimento dos homens para obedecer a Deus. Nós não precisamos ser elogiados pelos homens para entender a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós não precisamos ter a aceitação, mesmo que sejam igrejas que começaram ou que foram fundadas por nós, para ter a convicção do nosso chamado e também de que Cristo fala por nós a verdade. Como Paulo diz, em Cristo fala a verdade e não minto. Então isso nos ensina que mesmo sendo o apóstolo que enfrentou aqui algumas acusações, é importante pensar que nós que somos infinitamente inferiores, também podemos sofrer isso. Também podemos ter acusações contra o nosso ministério, contra o nosso ensino. Mas isso não deve nos impedir de obedecer a Deus. Isso deve nos levar, que
cada vez mais a nossa convicção no chamado e que a nossa pregação consiste da verdade. E era assim que Paulo estava defendendo. Estava defendendo entre irmãos sinceros, mas sinceramente errados, e se defendendo também no meio de pessoas que tumultuavam a igreja. Mas ele tinha convicção do que ele foi chamado. Por isso ele faz a sua defesa. Mas não é apenas uma defesa de si próprio, é uma defesa daquilo que ele acredita. E aí Paulo começa a abordar a segunda parte do texto. Ele vai falar da suficiência da graça de Cristo. Ele começa a apresentar, a partir dos versículos 3 até o versículo 5, como a graça de Deus é suficiente para a salvação de todo aquele que crê, que não precisava acrescentar mais nada sobre essa graça. E ele então começa a descrever para os irmãos, depois de dizer: eu, apóstolo, não pela vontade de vocês, nem pela vontade dos demais apóstolos, mas de Deus. Porque ele me comissionou por meio de Jesus Cristo. E então diz a partir do versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele estivesse falando não só para os judeus, mas também para os gentios, mostrando a graça e a paz. E eu acho muito interessante como Paulo aqui, ele faz esta saudação, algo que é comum nas suas cartas, a saudação mostrando a graça e a paz, ou como essas duas coisas caminham juntas, ou como elas são unidas na suficiência da morte de Cristo. Elas estão presentes, que é a saudação que ele vai fazer em outras cartas. Aqui ele já começa logo fazendo uma afirmação do seu apóstolo. Mas ele coloca que a graça e a paz caminham juntos. Porque graça significa o favor de Deus imerecido aos homens que redimem o pecador, ou que paga o preço do nosso pecado. Essa é a graça. Mas ela também nos traz a paz. E a paz é uma consequência da graça salvadora de Cristo. Esta paz que nos tranquiliza a consciência. A paz que Jesus vai dizer para João, ou em João, que é a paz que o mundo não conhece. A paz que temos nele e que apesar das adversidades, que apesar das circunstâncias difíceis, sejam no passado, seja no presente ou no futuro, ainda temos paz com Deus. Uma paz que nós conseguimos mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Uma paz que não nos deixa temerosos do que vem pela frente, principalmente da vida eterna. Principalmente do momento que estivermos frente a frente com o nosso Criador, com o nosso Deus. Porque ele não é só o nosso Criador, não só o nosso Deus, mas também é Pai. E é isso que Paulo está deixando claro para aqueles que acreditam que a salvação é somente pela graça. Então, a graça nos traz uma consequência excelente, e essa consequência é a paz salvadora de Cristo. Isso a gente consegue ver lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, quando Paulo diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé. Isso está incluindo aqui a graça de Deus. E quando essa graça nos alcança, temos paz com Deus. Paz que nos tranquiliza, paz que nos dá uma tranquilidade no homem interior, por mais que o homem exterior se corrompa. E a ideia aqui é, por mais que o homem exterior, no meio de tantas tribulações, venha a naufragar, mas a paz interior, a paz com Deus, ela permanece mediante a graça. E se é graça
Se é por graça, não pode ser por mérito. Se é por graça, não pode ser comprada. E é importante, como eu falei aqui, como essas coisas devem andar junto. Algumas pessoas, às vezes, saudam com a graça, mas não têm paz. Ou outras saudam com a paz, mas não conhecem a graça. É preciso conhecer tanto a graça, porque é ela que nos dá como consequência a paz com Cristo. Conhecendo a graça, nós temos paz com Deus. E por isso Paulo diz, graças a vós outros e paz da parte do nosso Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz que nos dá tranquilidade diante de Deus. E podemos pensar aqui no tribunal de Cristo, a paz de estarmos diante dele, aquele que julga vivos e mortos, aquele que julga céus e terras, aquele que é todo-poderoso. Só por meio da graça nós podemos ter paz diante de um Deus soberano. E Paulo continua a dizer, mostrando para aqueles ouvintes das igrejas daquela região, ele diz que Cristo se entregou espontaneamente por nossos pecados. Aparece no versículo 4, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. O próprio Senhor fez isso prontamente. Ele não fez porque o mundo lhe impôs, melhor dizendo. Ele não o fez porque era obrigado a fazer, ele fez porque ele quis. Ele disse, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Eu mesmo a dou. Faço isso pelo amor e pela vontade do Pai. Ele faz isso voluntariamente. Ele dá, ele se entrega, ele morre no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Isso é a graça. E para que ele faz isso? Como diz o apóstolo, para nos livrar deste mundo perverso. Ou, como ele coloca com mais clareza, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ou nos tirar pela raiz, ou não deixar nada nesse mundo perverso, nos levar completamente para a paz que temos com Deus. Ele fez isso para nos salvar da condenação eterna. Ele se deu por nós, o justo pelos injustos, aquele que não cometeu pecado por aqueles que cometeram pecado. Aquele que pagou o preço dos nossos pecados, ele fez isso para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é graça. Ele fez isso. Nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como diz ainda aqui nesse texto, para nos libertar da escravidão do pecado. Então, quando nós rejeitamos o sacrifício de Cristo, quando nós não acreditamos no sacrifício de Cristo, nós estamos rejeitando a sua graça. E continuamos escravos do pecado. Lembra do que João 8:32 diz? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade liberta e a verdade ali é Jesus Cristo. É importante a gente notar esse texto, mostrando que de fato Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Aquele que ainda rejeita a sua graça continua escravo do pecado. Quando se conhece a verdade nos liberta. E a verdade no contexto dessa passagem, versículo 36, é Cristo, João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para isso que ele morreu, espontaneamente no nosso lugar. Então Paulo aqui diz, só Cristo, ou a si mesmo se entregou. Não foi preciso nenhum outro sacrifício humano, como os judaizantes queriam.
Não foi preciso a prática religiosa da circuncisão. Não era necessário guardar a lei de Moisés para ser salvo. Eles queriam acrescentar isso. Então a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, mas por fé na obra salvadora de Cristo, na graça que se manifestou a nós. A salvação não é por guardar o sábado, não é por guardar o dia, não é por guardar meses, lua ou qualquer outra coisa. A salvação é por graça. Também ela não é por obras que justificam o homem na sua bondade, naquilo que ele faz ao próximo. Isso pode até identificar alguém com as obras de Deus. A obra de fazer o bem até aqueles que não merecem. Também não é por promessa, nem por martírio, mas pelo sacrifício voluntário de Cristo. Só Ele é suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Só Cristo. Porque se nossos pecados fossem pagos com os nossos méritos, deixaria de ser graça. E a morte de Jesus Cristo não serviria para nada. Ele morreria em vão. Ele veio a esse mundo morrer inutilmente. Se isso não fosse a graça de Deus mostrada através desse sacrifício. Se a nossa salvação é por mérito, pela nossa bondade, se no final das contas Deus vai ver o que nós fizemos de ruim e de bom e colocar na balança e dar um desconto, então a obra de Cristo não é suficiente. O que ele fez não nos salva. E era exatamente isso que Paulo estava combatendo, somente a graça. Somente a salvação é por meio de Cristo e nada mais do que isso pode ser acrescentado. Então ele conclui nesta passagem que acabamos de ler, que é algo que é exposto claramente da graça salvífica do Senhor Jesus Cristo para nos alcançar, o qual ele expõe que a glória toda pertence a ele. E creio que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 5, quando ele diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém, é que ele quer dizer, não depende de mim que prego, não depende do apóstolo A ou B ou C, não depende daqueles que levam a palavra, mas toda a glória é a Deus, foi ele que revelou a sua graça. Então ele expõe aqui de quem é a glória. Isso a gente pode ver em outra passagem, lá em Coríntios, quando Paulo fala, um prega, aliás, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então a ele é a glória. Toda a glória é dele. É ele que deve ser glorificado. Não tem nada a ver Paulo, nem Pedro, nem são apenas instrumentos de Deus, e nem eu, e nem qualquer um que prega a palavra. Nós vamos ser responsabilizados se pregarmos errado. Se pregarmos errado, nós vamos ser repreendidos e chamados a atenção, e nós vamos ser disciplinados, mas a glória é de Deus, porque a graça foi ele que revelou, e revelou na pessoa de Jesus. Foi por sua vontade, diz no finalzinho do versículo 4, segundo a sua vontade, ele nos revelou a sua graça. Então, a ele devemos glória para sempre, glória eternamente. Deus, então, pode ser glorificado ou adorado por tamanha misericórdia que nos alcançou. Isso é a demonstração do grande amor de Deus, uma graça, um amor que ele nos demonstra que nós não merecemos. Isso é graça. Graça é de graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Paulo estava confrontando essa ideia de que nós temos que acrescentar à graça de Deus qualquer coisa. Então, a graça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para nos salvar. Porque
todos que foram salvos e que serão salvos não poderão ser justificados diante de Deus por suas obras. Juntar a graça de Deus a qualquer coisa é heresia. E outro evangelho, como Paulo diz. Um evangelho que os Gálatas estavam abandonando depressa por outro que não reconhecidamente bíblico. Juntar a graça de Deus a qualquer obra ou mérito humano ou qualquer capacidade humana é pregar um evangelho errado. É ensinar o caminho espaçoso. É não mostrar a verdade. Está sendo enganado, talvez para satisfazer as multidões, para ser reconhecido por elas, para ter o aplauso da grande maioria, para ter o reconhecimento público, deixando de falar a verdade. E assim, de fato, sendo verdadeiramente um servo de Deus, obediente à sua palavra. Você não acredita que Cristo é suficiente? Você ainda tem dúvidas que precisa acrescentar a graça, o sacrifício de Cristo, qualquer outra coisa? Se você ainda acha que pode ser salvo por mérito ou por capacidade sua ou por qualquer prática que você faça, você não conhece a graça de Deus. Porque a graça de Deus é suficiente e ela se apresenta em Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Se você aceitar essa graça, você com certeza terá paz com Deus. Terá tranquilidade no seu coração. Terá Cristo em você, o Espírito Santo habitando em ti, lhe dando o conhecimento das verdades eternas, porque a graça do Senhor nos possibilita isso. Salvação somente por graça. A graça de Cristo é suficiente para nos salvar. Nada mais pode ser acrescentado. Eu gosto apenas de colocar assim: se nós somos salvos por graça apenas, isso nos dá uma consciência clara de que nós não podemos perder a nossa salvação, porque ela foi dada por graça. Se foi conquistada, se foi pelos nossos méritos, aí corremos riscos. Porque se depende de nós, nós estamos perdidos. Mas se depende da graça, nós estamos seguros. Porque Deus não se engana. Porque Deus sabe aqueles que Ele escolhe. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Que Deus aplique essa palavra em seu coração. E se você ainda não tem conhecimento profundo dessa graça, busque conhecer e receba a graça do Senhor como suficiente para a sua salvação. Tenho certeza que ela te dará paz. Que Deus abençoe. E se você entendeu essa mensagem e entregou de fato a sua vida a Cristo a partir desta mensagem, comunique. Entre em contato conosco, deixe aí o seu comentário. Nós vamos ficar com certeza muito felizes. E aí vamos também compartilhar dessa alegria com os demais irmãos. E até mesmo, se pudermos, indicar a você uma igreja que possa lhe fazer crescer ainda mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela é perfeita. Ela é clara. Sabemos, ó Deus, que aqueles que querem de fato ouvir esta palavra e entender como a verdade o Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor abre o entendimento, o Senhor abençoa. Por isso te pedimos, ó Deus, que use esta palavra para a glória do Teu nome, aonde quer que ela vá. E assim, ó Deus, haja conversão e transformação de vidas somente na graça de Jesus. É no nome dele que te oro agradecido. Amém, Senhor. Então, mais uma vez quero agradecer aos irmãos
principalmente aqueles que entraram aí no período da pregação. Aí tem o irmão Edemir, o Ricardo e a irmã Leila, também a irmã Cristina. Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu apareço com mais pessoas aqui. A irmã Régia, também a irmã Lucélia, o irmão Carlos Marinho, a Cícera Tavares, o Luiz Carneiro, a irmã Diana, o Benedito Pontes, o João Paulo, quem mais? A irmã Cristiane, acho que eu falei, o irmão Neto Pontes, a Maria das Dores, e também, quem mais? Agradecer a todos os irmãos que estão conosco e que Deus abençoe ricamente suas vidas. Louvamos a Deus pela oportunidade e aguardamos uma nova oportunidade. Espero que terça-feira estejamos juntos novamente no templo, se as coisas não mudarem. Continuamos orando um pelos outros, que Deus abençoe nossas vidas para estar transmitindo a graça através das nossas atitudes, mostrando a graça e a paz que temos com Deus. No nome de Jesus, agradeço por todos. Boa noite.